Olá a todos! E agora vamos falar sobre um tema que foi muito pedido por vocês aqui no canal: hiperatividade. Nós vamos abordar os temas básicos, desde o conceito, passando pelo diagnóstico, tratamento e os prejuízos que essa doença pode dar se não tratada a tempo. Vamos começar? O primeiro passo é você entender o que significa de fato a sigla TDAH. Todos conhecem o termo hiperatividade, mas quando você fala TDAH, poucos sabem que isso significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Existem alguns tipos que mais à frente nós vamos falar, mas o principal a saber é que existe o tipo hiperativo impulsivo, o desatento e o tipo misto. Para fazer a classificação de cada um desses tipos ou subtipos, você precisa entender os sintomas. E muitas vezes os sintomas são uma combinação de dois tipos diferentes. Há muitos fatores responsáveis por esse transtorno do déficit de atenção, desde um fator genético, problemas na gravidez, exposição ao chumbo, até mesmo problemas familiares. O tipo mais comum é o misto, que é uma mistura do desatento e do hiperativo simultaneamente. Uma das coisas que é difícil de efetivar o diagnóstico é, na verdade, de fazer a diferença entre os vários transtornos intelectuais que o paciente pode ter. Muitas vezes você fica na dúvida se é apenas um déficit de atenção, se é uma hiperatividade ou se o paciente não tem um autismo ou está dentro do espectro do autismo. E muitas vezes é apenas uma deficiência intelectual por uma falta de interesse ou falta de estudos. O que sabemos é que a hiperatividade é a mais comum dos transtornos entre as crianças e os adolescentes. 3% para ser mais exato e se estende até a fase adulta. E o diagnóstico é necessário uma ampla abordagem e uma abordagem interdisciplinar. Psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, todos têm que participar do diagnóstico juntamente com o médico. Sempre na consulta é interessante ver a falta de informação que às vezes o paciente tem. Eles pensam que hiperatividade é apenas agitação. E quando o médico explica que existem muito mais sintomas além da agitação e da desatenção, por vezes cria-se uma confusão na cabeça das mães tentando entender o que está acontecendo. As principais características todos sabem. É uma criança que é sempre inquieta, que corre, que pula, que não consegue ficar sentada, que é barulhento. Uns termos que a mãe usou foi um furacão dentro de casa ou que constantemente fica chutando os outros e às vezes agredindo os outros. O que nós orientamos para ela é: vamos separar alguns sintomas? Começando pelo tipo desatento, lógico, como o próprio nome diz, ele tem uma dificuldade de concentração e atenção. Ele também tem dificuldade na grafia, aprender letras e aprender números. Não consegue seguir orientações simples porque simplesmente não escuta, não consegue participar de uma história. Diferente do impulsivo que o tempo todo está de fora, que não fica com as mãos paradas, que se frustra facilmente e que o tempo todo está agitado. Esse segundo tipo é o mais perigoso, porque ele pode se aproximar de estranhos e pode, de um certo modo, se submeter a situações de perigo, já que não tem medo. Entre os dois, aqui cito as principais características em comum, desde problemas no sono até prejuízos na função executiva, nas funções do dia a dia. E como você vai separar o tipo de transtorno de todas as doenças existentes na infância? Não é fácil. E se eu te disser que 30% dos pacientes hiperativos ainda têm um outro transtorno chamado TOD, transtorno opositor desafiador? Basicamente é um transtorno em que a criança, além de elétrica, tem um comportamento agressivo, desobediente e é hostil com outras crianças e com o adulto. O diagnóstico não é simples de fazer e precisa da participação, como já foi dito, de outros profissionais. No período pré-escolar, você vê o distúrbio comportamental.
E conforme o tempo vai passando, é que você vê o prejuízo das habilidades acadêmicas, o prejuízo na interação social e, por vezes, até na autoestima da criança. É uma criança tão elétrica, que está tão atrapalhada nos estudos, que a mãe já vem no consultório dizendo: Jesus, o que eu vou fazer agora? E na fase adulta? Como ficam essas crianças com e sem o tratamento na fase adulta? Quais são os sintomas que podem persistir? Quais os prejuízos irão ter e ocorrer na fase subsequente? É aí que está o ponto-chave. Na fase adulta, se esses hiperativos, se esses desatentos não forem tratados, algumas sequelas irão persistir. Por exemplo, elas vão ser adultos inquietos, com dificuldade ocupacional, também com uma baixa autoestima. É um adulto que tem problema no relacionamento. São adultos que por muitas vezes se envolvem em confusões e acidentes. E agora, como nós podemos dar continuidade a esse tratamento? Como fechar um diagnóstico? Como resolver essa situação? É para isso que nós estamos aqui. O primeiro passo que você precisa entender é: nem sempre ser hiperativo significa que é aquela criança que tem problemas na escola. Você precisa entender que às vezes o problema de aprendizado, que você acha que é porque a sua criança tem alguma deficiência neurológica, é hiperativo ou é disléxico, nem sempre se confirma. Existe um conceito que todas as mães e pais têm, que somente a escola é que ensina a vida e os assuntos do dia a dia para as crianças. E isso não é verdade. Primeira coisa que vocês têm que aprender: educação é função dos pais também. São os pais que têm que ensinar essas crianças não apenas as disciplinas da vida, como também auxiliar nos estudos da escola. Já é difícil você fechar um diagnóstico e separar as inúmeras doenças que dão um déficit intelectual. E se você se firmar ainda para a escola para que ela resolva tudo, você não irá conseguir nem sequer fechar o diagnóstico, nem resolver a situação. É para isso que nós da Clínica Gilvan Machado estamos aqui, para orientar você os melhores caminhos e como descobrir o diagnóstico, se é que tem algum problema na sua criança. Se você tem alguma dúvida, agende uma consulta conosco.